abrir as Escrituras Sagradas, Deuteronômio, no capítulo 3, por favor. Nós vamos ler do verso 1, especificamente, até o verso 22. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, nos saiu ao encontro ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos, também a Og, rei de Bassã, e a todo o seu povo, e ferímo-lo até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og, em Bassã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades, que eram sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Siriom, porém os amorreus lhe chamam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bassã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og, em Bassã. Porque só Og, rei de Bassã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito de ferro, não está, porventura, em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 a sua largura pelo côvado comum? Tomamos, pois, esta terra em possessão, nesse tempo, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas, o resto de Gileade, como também todo Bassã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argobe, todo Bassã se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até o limite dos Gesuritas e Maacatitas, isto é, Bassã, e as aldeias chamou pelo seu nome. Avot Jair até o dia de hoje. A Maqui dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon. Como também Arabá e o Jordão, por limite, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, pelas faldas de Pisga para o oriente. Esse mesmo tempo, vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuirdes. Passai, pois, armados todos os homens, valentes, adiante de vossos irmãos e os filhos de Israel, tão somente vossas mulheres e vossas crianças, e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra, que o Senhor vosso Deus lhes dá da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão, que vos dei. Também nesse tempo, dê ordens a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Vamos à presença de Deus mais uma vez,
Em oração, irmãos. Senhor, mais uma vez, quando abrimos a Tua Santa Palavra, prontos para ouvir a Tua voz, nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia do Teu povo e que fale conosco e nos instrua na verdade do Senhor e torna o Teu nome conhecido do nosso meio, a fim de podermos temer ao Senhor tão somente, e servir ao Senhor tão somente, e confiar tão somente no poder do Senhor, que peleja por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A narrativa do livro de Deuteronômio, irmãos, ela, nessa primeira sessão que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, é conhecida também pelos estudiosos como o que chamam de prólogo do pacto, que é como, por exemplo, imagina lá em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor diz assim, né, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele passa a dizer ao povo como eles devem viver e como devem andar. O Senhor então descreve o que fez a Israel e como fez, para que categoricamente eles entendam que Ele é o Senhor deles e como Senhor eles devem se submeter à autoridade e ao governo dele. Você percebe que no fim da narrativa, especialmente no verso 21, voltando comigo, por favor, ele diz assim, também nesse tempo dê ordem a Josué, dizendo, os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Você percebe, ele está contando a história de dois reis que vem do verso 1 até o verso em questão aqui. Ele diz, veja tudo o que Deus fez contra esses reis. E agora veja a sequência. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Perceba, assim como eu fiz, vocês têm que confiar em mim. O que eu estou dizendo a vocês, o que eu passo a dizer a vocês, o que eu realizei no meio de vocês, é para que vocês confiem em mim. Eu vou fazer com todo o povo por onde vocês passarem. E aí, na sequência, ele dá uma ordem. Não os temais. Não os temais. E a razão para não temer é porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Como prelúdio, ou como prólogo, melhor dizendo, de um pacto, nós podemos então entender que o Senhor está mostrando a eles o que fez e como os libertou, e a partir daqui eles como devem viver. É interessante que isso acontece tanto no capítulo 3 como no capítulo 4. E você vai perceber que do 1 ao 4 é toda a história sendo contada. E no 5, ele entrega a lei, onde Deus repete a lei que deu aí em Êxodo capítulo 20, lá na história do encontro no Monte Sinai. É o que acontece no capítulo 5, imediatamente depois dessa sessão. Porque Deus está dizendo, eu sou o Senhor que libertei vocês das mãos dos inimigos. Por isso vocês precisam confiar em mim, não temam. Com base nesse princípio, irmãos, você vai perceber que no início do texto, veja, do capítulo 3, veja que o Senhor, ele descreve a grandeza e o poder desse reino que ele vai conquistar. Veja, por favor, na sequência do texto. Ele diz assim no verso 1, depois nos viramos e subimos o caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse, não temas, mais uma vez, porque a ele e todo o seu povo e a sua terra dei na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habita em Esmon. E o que foi que Deus deu a eles? Né? Deus deu a Og, verso 3, rei de Bassã, e a todo o seu povo. Ferimos como o Senhor nos ordenou. Nenhum deles sobreviveu. Aí veja o que eles tomaram. Todas as cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades. Veja, um povo como Israel, ele toma uma nação,
Mas não apenas uma nação, significa pequena nação, mas uma nação com 60 cidades. Como essas cidades são? Veja o que o texto diz, não é? 60 cidades, toda a região de Argob, reino de Og e Baçã, todas essas cidades eram fortificadas, com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Nós tomamos todas as cidades. Veja, 60. Segundo, muradas, fechadas. Ninguém poderia ultrapassar aquela cidade ou destruí-la. Você imagina uma nação que confia no seu poder, uma nação que confia nos seus muros, uma nação que confia no seu exército, uma nação que confia na sua força, uma nação que confia no poder da sua própria mão. Quantos muros altos, quantos ferrolhos. E eles dentro seguros repousavam. Deus entregou nas mãos do povo dele todas essas cidades. Você vai olhar ainda, é interessante porque ele vai descrever o poder desse rei. Veja, por favor. Destruímos-las totalmente, verso 6, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades. Veja, e essa expressão por completo, todas elas, ela é total no texto. Nada ficou fora. Tudo foi destruído. Ele continua. Cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis, dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. Aí, a geografia. Nós tomamos toda a região, que vai até mesmo ao rio Jordão. Antes de cruzá-lo, obviamente, porque essa é a terra chamada Transjordânia, que antecede a entrada na terra prometida. Quem é esse rei? Verso 10, tomamos todas as cidades do Planalto, e todo Gileade, e todo Baçã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã, porque só Og, rei de Baçã, restou dos refaíns. Quem são os refaíns? Gigantes. Aí ele descreve como era a cama dele. O que sobrou dele foi a cama. E está lá como memorial, como lembrança. Veja a cama dele. Leito de ferro. Não está porventura em Rabá, como diz o texto dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento e de 4 a sua largura pelo côvado comum. Isso daria mais ou menos, irmãos, porque aqui conta em pés, né? Quando se fala pés, é um pouquinho menor do que metro, não é? Seria mais ou menos 0,9 alguma coisa do metro. Mas, se você pensar, seria um homem mais ou menos de 3,5 metros de altura. Seria a altura mais ou menos desse homem. Se você pensar um pouco aqui, a cama é um pouco maior do que ele, a cama e ele mais ou menos teriam 3,5 metros. Um rei poderoso, um gigante, muros altíssimos, ferrolhos. Quem se atreve a destruir esse reino? Estava ouvindo na preparação do sermão, eu vi um sermão pregado por um teólogo, até que já veio aqui, chamado Kelly, me fugiu o primeiro nome dele. Douglas Kelly, obrigado. Douglas Kelly, que não é necessariamente aquele pregador, assim, mas ele é muito, muito bom de análise de texto. E Douglas Kelly, quando está analisando esse texto, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ele conta um fato que não é muito, as pessoas não falam costumeiramente. Ele diz, você sabe que o muro de Berlim caiu e a razão principal daquele movimento
era que a igreja do Senhor na Alemanha estava orando ao Senhor por vários e vários dias, incessantemente clamando ao Senhor. E houve uma ordem, diz ele, para executar aqueles que faziam isso. Só que os soldados diziam que não iam matar os seus próprios irmãos. E eles não executavam aqueles que recebiam a ordem para executar. E ele conta que a igreja orando, e ele diz, na Europa se conhece essa história, mas para nosso mundo não se sabe dessa história. Lá, eles têm consciência que Deus ouviu as suas orações. Como é interessante, o que o Senhor está nos ensinando aqui por meio desse texto é que muro alto, que ferrolho, que rei poderoso pode impedir o Senhor de dar ao seu povo aquilo que ele prometeu. Nós temos orado incessantemente pelo nosso país, no domingo, no dia do Senhor, nas nossas reuniões de oração na semana, nas nossas vigílias de oração, na última sexta-feira do mês. E às vezes, nós nos esquecemos que alguns agentes que estão transformando e sendo usados por Deus para transformar o nosso Brasil, de alguma maneira, eles são resposta das orações do povo de Deus. Nós não temos e perdemos de vista isso a ponto de nós apenas nos planejarmos para saber em quem votar. E isso é muito bom. Esse conhecimento é muito bom. Nós sabermos o que pensa cada um, quais os erros e a gravidade da filosofia daquele determinado indivíduo. Isso é muito bom. Isso tem de ser conhecido pela igreja. Mas a força da igreja e o poder da igreja está em saber que quem peleja por ela é Deus. E essa é a nossa única esperança. Se não for essa a nossa consciência, irmãos, nós somos como os homens, nós confiamos no poder da nossa capacidade, no poder da nossa força, no poder da nossa capacidade de articulação. Nós nos esquecemos disso. E o Senhor, no prólogo no pacto, está dizendo, eu sou Deus, vejo os teus inimigos, muitos, 60 cidades, todas muradas, um rei de 3,5 metros de altura, poderoso. O que sobrou dele foi apenas a cama onde ele se deitava. O Senhor mostra o seu poder. Ele mostra a sua força. E é nisso que nós temos de confiar. Douglas Kelly ainda diz nesse seu sermão, quantos de nós passamos a noite como igreja em oração, clamando e suplicando do Deus Todo-Poderoso a intervenção no nosso meio? Quantos de nós buscamos a Deus dessa forma? Quando nós olhamos para os nossos problemas dentro da nossa casa, irmãos, pecado que parece que não tem fim, parece que vai destruir tudo. Em quem eu ponho a minha confiança? Esse é o inimigo que quer me destruir. Deus peleja por mim. Ele é o meu Senhor. Essa é a esperança da igreja.
Quando Pedro estava preso, a igreja estava orando por ele. Os portões se abrem e ele sai. Às vezes nós nos esquecemos que a igreja estava orando por ele. Essa é a perspectiva do povo de Deus. Nós não vamos vencer porque nós somos fortes. Nós não vamos vencer porque nós somos mais capazes. Nós vamos vencer porque Deus peleja por nós. Quem poderia, irmãos, vencer o pecado? Quantas vezes você tem tentado viver uma vida santa e não consegue? Vencer o mundo com as suas atrações. Vencer o diabo com as suas tentações. Quem pode, com sua própria força e capacidade, destruir tais inimigos? Mas porque Deus enviou o seu Filho e pelejou por nós, Ele destruiu o diabo, o pecado e o mundo e nos colocou em liberdade pelo poder que só há nele. O que aflige tua alma hoje, irmão? Que o Deus que peleja por ti não pode te livrar. Que pecado que você está encerrado nele e que está tentado destruir tua vida? Que pecado! Deus não pode te libertar se Ele é quem peleja por ti. Que aflição você não pode suportar se Ele suportou as dores do inferno por ti? Você pode ter a plena certeza, irmão, que Deus, ao descrever essa verdade nesse texto, mostrar a grandiosidade de um reino para dizer: eram todas muradas, mas caíram. Eram todas fortificadas, mas ruíram. Eram todas trancadas, mas se abriram. Eles eram imensos, mas tombaram. Porque sou eu que pelejo pelo meu povo. Que Deus, que Senhor, que Redentor nós temos, que podemos confiar nele de todo o nosso coração. Na segunda parte do texto, toda essa obra que foi feita pelo poder do Senhor, agora, depois de conquistada, foi entregue a uma parte do povo de Deus. Veja, no verso 12 em diante. E é interessante porque isso está lá em Números 32, que vai do verso 33 ao 42. Distintamente, por exemplo, lá em Números 21, verso 31 a 35, contra o que está no verso 1 ao verso 11 do capítulo 3 de Deuteronômio. Lá em Números, ele gasta apenas 3 a 4 versos para contar tudo o que Moisés vai contar de novo em 11 versos. Porque aqui, Deuteronômio ele está expondo o que Deus fez com caráter teológico, dizendo qual a finalidade disso. Agora, na segunda parte, ele está contando a história de Números 32, verso 33 a 42, e ele conta assim: tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo, desde Aroé, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e aos Gaditas. O resto de Gileade, como também todo o Baçã, o reino de Og, dei à meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, todo o Baçã se chamava a terra dos Refaímos, isto é, terra dos gigantes.
Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até o limite dos Gesuritas e Maacatitas, isto é, Bassã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. A Maquir de Gileade, mais aos Rubenitas e Gaditas, dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também Arabá e o Jordão por limite, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, pelas faldas de Pisga para o oriente. Por que tanto nome e tanta expressão? Para mostrar exatamente que a terra que o Senhor está dando, as 2,5 tribos de Israel, que estão aquém do Jordão, antes de cruzar o Jordão, foram essas terras conquistadas pelo Deus que peleja por eles. Mas agora o texto avança para falar. O Senhor deu essa terra a vocês, para a possuir, diz o Senhor. Só que o que é que acontece? 2,5 tribos estão antes do Jordão. E eles vão passar para cruzar o Jordão com o resto das tribos de Israel. O que deve fazer então o povo? Eles então pensam, nós vamos ficar aqui com a nossa nação, enquanto Israel com 9,5 tribos sobe, não é? Ele vai subir para tomar conta do resto. O Senhor diz não. Imediatamente o coração deles é certo de que eles dizem, nós vamos com os nossos irmãos, nós não vamos ficar aqui. Moisés vai dizer o seguinte, veja as palavras de Moisés, no verso 19, do 18 diz, nesse mesmo tempo vos ordenei dizendo, o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para a possuirdes, passai pois armados todos os homens valentes adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel, tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra, que o Senhor vosso Deus lhes dá, da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão, que vos dei. Também voltareis cada qual a possessão que vos dei. Perceba que, primeiro, o Deus que liberta o povo do poder do inimigo tão poderoso. Agora, existe um inimigo interno muito grave, que é exatamente a divisão no meio do povo de Deus. Quando os nossos interesses são mais importantes do que o reino de Deus. O Senhor concede a eles o que eles pedem, ficar aquém do Jordão, mas para que fique claro que eles são um só povo, eles precisam atravessar o Jordão e pelejar com seus irmãos e depois voltarem para a terra que o Senhor lhes deu. Eles não devem pensar apenas neles, conquistada a terra, não vamos mais nos preocupar com os nossos irmãos. Não existe possibilidade de nós termos nesse mundo algum momento em que nós não tenhamos de continuar atravessando riachos, rios, cidades, ruas, para socorrer um irmão que está do outro lado, que não está perto de mim. Não é possível pensar que, sendo irmão e tendo recebido do Senhor o benefício, eu não me importo com aqueles que agora vão tomar posse da terra. Lembra-me das palavras do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipenses. Considerai o outro primeiro, não tenham visto o que é propriamente seu, mas também o que é do outro. Não tenham em vista o que é propriamente seu, mas também o que pertence
ao outro. O Senhor está ensinando ali que esse é um inimigo que vai percorrer Israel por dentro. A divisão, pelo egoísmo, pela tendência de amarmos mais as nossas próprias coisas, mais a nossa própria vida do que o próximo, do que os nossos irmãos. Vocês vão atravessar e vão ajudá-los. E depois vocês voltam. A unidade do povo de Deus se faz necessária para que se entenda que essa é uma marca fundamental. Essa é a oração de Cristo em João 17. Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu, eu e o Senhor, eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade do povo de Deus, essa unicamente, o único pensamento, a única verdade diante dos nossos olhos, é o que marca a nossa unidade, o Espírito que habita em nós. Nós podemos, irmãos, com distinção daquelas igrejas que são seitas e heréticas, nós não podemos nos dirigir ao povo de Deus, a uma igreja do Senhor, porque nós discordamos de algumas coisas deles, como sendo ímpios. Nós não podemos tratar os nossos irmãos como se fossem inimigos de Deus. Sim, nós podemos discordar dos erros, mas nunca tratá-los como ímpios. Nós não podemos ter, não temos esse direito como igreja para fazer. E mais do que não ter o direito, nós precisamos socorrê-los. Exatamente aqui, irmãos, que isso acontece. Veja, isso é uma verdade tão clara no decorrer da história, que lá em Juízes, no capítulo 5, por exemplo, abra sua Bíblia comigo, por favor. Juízes, no capítulo 5. Que é o cântico de Débora. Veja a partir do verso 6, acompanhe comigo, por favor, diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança, nem 40 mil em Israel. Veja, a mulher assume o papel, porque os homens não fazem aquilo que era necessário fazer. Ela diz, meu coração se inclina para os comandantes de Israel. Que coisa impressionante. Ela diz, o meu coração se inclina para os homens que comandam Israel, que voluntariamente se ofereçam entre o povo, se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. Veja, então ele aclama para que o socorro venha, e eles vêm ao seu socorro. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando.
Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Asser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Veja, e ali ela tá dizendo no seu cântico, aqueles que ficaram aquém do Jordão, os outros vieram ao meu socorro, eles descansavam nas suas riquezas, seus navios, sua posse, e eles não vieram socorrer o povo de Deus. O Senhor está dizendo isso a eles porque essa é a tentação que se tornaria realidade lá na frente. Quando nós não estamos unidos e nós começamos a ganhar prazer nesse mundo cheio de muros altos e ferrolhos e reis de 3,5 metros, nós nos esquecemos dos nossos irmãos. E não socorremos o necessitado. E não ajudamos o abatido. Porque o nosso coração se assentou com a glória desse mundo. Tudo isso, voltando ao nosso texto, Deuteronômio encerrando, diz a Escritura Sagrada. Nesse mesmo tempo, diz o Senhor, dei ordens a Josué dizendo, e aí ele diz aquilo que ele fez, os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Veja o que Deus fez por nós. O que nós deveríamos fazer pelos nossos irmãos. E como deveríamos confiar em Deus. Não existe salmo que descreve a glória dessa verdade mais gloriosamente e majestosamente do que o Salmo 37. Quero convidá-los a encerrar lendo esse salmo, por favor, com os irmãos. Salmo de número 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se
rir-se-á dele o Senhor, pois ver estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão. Os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal, faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Confia no Senhor, nada te faltará, e Ele te fará habitar na terra que Ele prometeu. Bendito seja o Senhor. Vamos à presença dEle em oração, mais uma vez, irmãos. Ó Deus, Deus de toda a glória, Deus de todo louvor, a quem nós temeremos, Senhor? Os homens com suas cidades altas e muradas, os reis com seus 3,5 metros de altura. A quem nós temeremos, Senhor? Os muros cairão,
os reis tombarão. A ti somente nós temeremos, Senhor. Porque se temermos a esses homens, se temermos ao mundo, se temermos, ó Deus, aos poderes dessa vida, quem nos livrará de ti? Se temermos, ó Deus, aos homens, quem nos livrará de ti, Senhor? Mas se temermos a ti, quem se levantará contra nós? Quem se levantará contra nós? A ti tememos, Senhor. A ti nós amamos, Senhor. Tu és a nossa esperança e a nossa salvação, Senhor. Veremos o teu dia e nós nos alegraremos quando olharmos o Senhor face a face. Tu és a alegria da nossa alma, aquele que peleja por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.